Sejamos gratos a Deus por mais esse momento que nos une e que Ele possa nos inspirar sobre o tema de hoje. No livro Histórias e Anotações pelo Espírito Irmão X e a psicografia de Chico Xavier, vamos encontrar uma narrativa do médium Calixto, no capítulo Problemas de um Médium. Vamos lá primeiro a essa leitura, a essa narrativa. O médium Calixto iniciou a tarefa com verdadeira compreensão da responsabilidade que lhe competia. Criatura simples e de coração voltado para o dever, recebia as páginas dos mensageiros espirituais com a infantilidade do menino de boa índole, que recebe um recado para transmitir, obediente e humilde. Vestia-se pobremente e nos pés não exibia outro calçado que não fossem tamancos rústicos. Recebendo-lhe, contudo, os trabalhos que psicografava, a maioria dos entendidos proclamavam sem rebuliços: é um ignorantão, não conjuga 5 palavras com acerto, puro jogral de espertalhões do mundo livresco, a serviço de fanáticos do espiritismo. Humilhado pelos repetidos insultos, Calixto mobilizou as próprias necessidades de modo a diminuir os sarcasmos que, a propósito dele, se atiravam à consoladora doutrina de que se fizera pregoeiro. Trajou-se com mais apuro e queimou as pestanas estudando a gramática. Sabia agora conversar com relativa elegância e expor os princípios que os espíritos superiores lhe ditavam, com facilidade e clareza. Todavia, logo se lhe percebeu a modificação, o parecer público enunciou solene: vejam só, é um homem genial, produz em plano superior através da própria inteligência. Quem revela assim tamanha cultura, escreverá com mais propriedade que os literatos mortos. E os investigadores atilados concluíam rematando: embuste, pastiche e mais nada. O rapaz, embora surpreendido, continuou a tarefa. Evitou a multidão e fugiu às manifestações de público. Não seria mais justo recolher as bênçãos na intimidade dos irmãos? Confinou-se ao campo doméstico dos princípios redentores que abraçara. Contudo, ainda aí, a censura vigorou sutil e contundente. Se Calixto recebia mensagens relacionando verdades duras, apontavam-no sem piedade. É um mistificador, obsidiado pela mania de grandeza e virtude. Claro que os emissários da esfera superior não menoscabam o poder da gentileza e ninguém, por haver transposto as fronteiras da morte, encontra alegria em acusar os semelhantes. Mas se um amigo espiritual temperava os conceitos em sal de estímulo, buscando o soerguimento dos companheiros encarnados, indicavam-no com acrimoniosa atitude. É um bajulador, infeliz que se demora sob a influência de perversos doadores da lisonja. Sob perplexidades consecutivas, o médium satisfazia as exigências do ministério. No entanto, era preciso interromper-se a cada passo para destrinçar enigmas pequeninos. Se os viajores do reino da morte vinham falar da majestade do céu, o intermediário era apontado por instigador da fantasia. Se comentavam problemas da terra, era definido a conta de cretino. Jornalistas e escritores mortos utilizavam-lhe as faculdades a se fazerem sentir claramente. Entretanto, as respectivas famílias, receando-lhes a intromissão,
ameaçavam o medianeiro através de processos espetaculosos e humilhantes. Citado nos órgãos judiciários por miserável impostor, Calixto recolhia-se em prece, suplicando aos missionários invisíveis providências contra a perturbação estabelecida. Mas enquanto os espíritos benevolentes adotavam pseudônimos, a fim de lançarem ideias renovadoras com a facilidade possível, os companheiros de fé observavam-lhe risonhos irônicos. Onde iremos? Os mortos também usam máscara? O confundido trabalhador era objeto de geral exame, dia e noite. O zelo com que atendia ao serviço pela própria manutenção era interpretado por excessiva defesa na vida material. Mas se era encontrado fora da atividade comum por algumas horas, era categorizado por garimpeiro de vantagens especiais. Tentava isolar-se por desincumbir-se das obrigações com mais segurança e eficiência. No entanto, era apontado de imediato por orgulhoso e frio ante os sofrimentos alheios. Calixto passava então a comunicar-se com todos. Entretanto, suas palavras convertiam-se em objeto de exploração aviltante e escandalosa. Discutido, atormentado, fustigado e seguido pela crítica incessante, através de todas as maneiras pelas quais procurava solucionar os compromissos a que se devotava, chegou o dia em que se deitou desanimado, à maneira do burro que arreia sob a carga pesada. Não seria razoável parar? Como seguir adiante? Foi então que lobrigou, de olhos nublados de lágrimas, a presença de um mensageiro divino. Endereçou-lhe sentida súplica, mas notou assombrado que o emissário se mantinha sorridente ao ouvi-lo. Finda a rogativa, entrecortada de soluços, o anunciador das boas novas celestiais falou-lhe bem-humorado. Calixto, levante-se e não se aflija. Banhe-se uma vez por dia, tome refeições regulares e faça o que puder. O Senhor não exige o impossível. Habitue-se a auxiliar por amor ao bem, contando com a incompreensão natural do mundo. A calúnia não piora ninguém, tanto quanto a bajulação não nos aperfeiçoa qualidade alguma. Quanto ao mais, meu amigo, e nesse ponto o mensageiro riu-se francamente, se Jesus retirou-se do mundo pelas portas sangrentas do sacrifício na cruz, será mesmo que você pretende ausentar-se da terra nas fofas almofadas de um automóvel? Com a interrogação, interrompeu-se a singular entrevista e Calixto, copiando os movimentos de uma muar resignados, ergueu-se de novo e retornou o passo para que o desse e viesse. Bom, aí nós vamos perceber que o nosso trabalho tem que ser para Deus, que nossa atuação será sempre um alvo de críticas. Nunca poderemos agradar a todos, como bem disse aquele espírito superior ao Calixto. E agora que a casa de Fabiano está completando seus 60 anos de trabalho ininterrupto, nós perguntaremos se o médium, senhor Zezinho, fundador dessa casa há 60 anos atrás, se ele se preocupasse naquele tempo com as críticas ao seu trabalho no bem, quando essas críticas se faziam ainda mais acirradas do que hoje, será que ele se preocupava com isso? E é isso, pessoal. Ele prosseguiu com seu ideal
exercendo sua mediunidade em sintonia com Deus. Ainda em outubro desse ano serão completados 30 anos de sua desencarnação. E o trabalho continua, contagiando novas gerações de médiuns, através do seu exemplo de força e de fé. E nós vamos ver agora uma mensagem que foi inspirada a um médium por ocasião das comemorações aos 200 anos de Allan Kardec e que se refere ao médium Seu Zezinho, fundador dessa casa. A mensagem ela se refere a um trabalho de um homem. Vamos à leitura dessa mensagem, então. Um trabalho se inicia no pensamento de um homem e ganha força e ganha vulto. Um trabalho se inicia nas mãos de um homem e ganha forma e ganha fama. Um trabalho se inicia no coração de um homem e ganha outros corações e ganha o mundo. E ganhando o mundo, sai às ruas e alimenta os que têm fome, aquece os que têm frio, consola os que padecem, dá esperança aos que se desesperam e faz sorrir os que choram. E o trabalho continua e ganha vida. A vida daqueles que agora se alegram, se consolam e unem suas mãos. E aqueles que unem suas mãos ampliam o trabalho. E o homem continua a sorrir, a consolar e a lutar. E em suas lutas começa a construir. A construção é firme, porque firme é o seu propósito. A construção é grande, porque grande é o seu coração. A construção é um abrigo seguro, porque é elaborada no amor. E porque o homem ama, segue trabalhando, segue lutando, segue sorrindo e consolando. Mas em algum momento o homem se vai. E os outros? Os outros já aprenderam a trabalhar, já aprenderam a lutar e confiar. E do outro lado da vida, o homem desperta. E despertando, sorri. E junto a tantos outros, continua a trabalhar, a lutar, a consolar. Continua a construir e continua a amar. E que essa mensagem continue a incentivar todos os corações a esse trabalho, em especial nos momentos atuais de dor e de desânimo que anda alcançando tantos corações. Sejamos médios ligados a Deus 24 horas por dia, como o seu Zezinho, como esse homem. E tenhamos como exemplo a sua postura de vida, a sua mediunidade equilibrada. Sejamos nós todos continuadores dessa tarefa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.